Lucas 8, verso 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum deles pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ficou mais fácil, né? Jesus já libertou a criatura do seu lado do perfume do Avon. Aperte a mão da pessoa com um carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, te glorificamos e entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a contar os seus segredos e mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a estes demônios segundos para sumirem de Belo Horizonte, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre o templo dos anjos. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Toma ela nas suas mãos esta noite e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. A história dessa noite é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu venho contando que eu ouvi essa história pela primeira vez em um culto ao ar livre, quando o velho presbítero Olaide Gomes pregava sobre a mulher do fluxo de sangue em praça pública, num tempo remoto, numa época em que os crentes eram crentes de verdade, não tinham vergonha de andar com a Bíblia Sagrada debaixo do braço, e muito menos de falar que Jesus Cristo era o Senhor. E isso no meio da rua, debaixo de um sol quente. Quantas vezes jogaram pedra em mim, outras vezes jogaram um ovo choco, mas mesmo assim a gente continuava aprendendo e pregando, porque o amor às almas não podia sair do nosso coração. E quando eu era garoto ainda, a história dessa mulher entrou no meu coração. E quando Jesus foi me dando a oportunidade de estudar, eu fiz questão de me aprofundar na história, porque eu sabia que não era apenas uma história de mais um doente que foi em busca do seu milagre. Não era só isso, tinha algo mais profundo. Descobri que pior do que as dores e as enfermidades que ela carregava no corpo, eram as dores e as enfermidades que ela carregava na alma. No corpo, o remédio pode fazer efeito, o médico pode tocar, mas na alma, a minha Bíblia diz que só há uma cura para a alma, é a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma, de 2 fios, e ela vai na divisão da alma e do espírito. Só a palavra tem esse poder. Você crê nisso? Então, começo aqui a narrar a história. Eu sempre faço isso também porque é curioso. A Bíblia é um livro de curiosidades. Eu li a Bíblia desde criança. A primeira vez que eu li a Bíblia toda, de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. Eu era coroinha na igreja católica. E eu li a Bíblia Ave Maria. Depois li a Bíblia de Jerusalém, também católica,
Aí me converti e passei a conhecer a Bíblia Sagrada dos Evangélicos, que é um pouquinho diferente, 7 livros a menos e uma correção mais atualizada. Li então mais de 30 vezes esse livro aqui. Esse livro, ele é feito de mistérios. Diga comigo, mistério. Mais uma vez. Pergunte para mim, o que é mistério, pastor? Mistério na Bíblia Sagrada é algo que tem pelo menos 3 características. Primeiro, só Deus sabe. Segundo, Deus só revela no tempo certo. E terceiro, Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. Por isso que às vezes você lê um texto e daqui a pouco você vai no culto, alguém leu aquele mesmo texto e você diz, mas eu não vi isso. É porque quando Deus quer falar, Ele faz o versículo saltar aos olhos do pregador, porque todo pregador é curioso. Amém? Então há uma curiosidade nesse texto. Pergunte qual? Eu li a história de 2 mulheres. Uma era uma menina e a outra uma mulher formada. A menina era filha de Jairo, e a Bíblia diz que ela vivia com quase 12 anos. E a outra é a mulher do fluxo de sangue. E essa, olha que interessante, ela morria há 12 anos, porque ela sofria de uma enfermidade. A menina viveu até os 12. A mulher do fluxo de sangue morria durante 12 anos. São fatos curiosos dentro da Bíblia que às vezes o leitor comum não consegue enxergar nisso nenhum tipo de revelação. Mas eu sei que o Espírito Santo pode visitar alguém aqui e dar para essa pessoa o maior sermão sobre essas 2 mulheres. Quem gostaria de receber esta revelação? Então pega, põe na cabeça e dá um glória a Deus. A mulher do fluxo de sangue, porém, ela tem uma história, um contexto que às vezes choca, entristece e às vezes causa até desconforto, porque ela vivia no mundo antigo há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, as pessoas não tinham longevidade de dias como hoje. Embora a Bíblia Sagrada diga que o viver do homem é de 70 a 80 anos, e o que passa disso é cansaço e enfado, a maioria das pessoas não chegavam à idade de 50 anos, porque as pessoas saíram das roças, das suas fazendas, onde viviam com um pouquinho mais de abastança, e foram se amontoando nas cidades, nos grandes centros. Então sempre que acontecia de ter uma enfermidade, um surto de uma bactéria, as pessoas adoeciam, e não havia método de cura, não havia médico suficiente, não tinha hospitais. Então as pessoas morriam aos montes. Quem já estudou a história deve se lembrar da tal da peste negra, que dizimou quase 1/3 da Europa, porque as pessoas se aglomeraram nos grandes centros, não conseguiu descobrir de onde vinha a doença, que vinha de ratos, e de repente cidades inteiras foram dizimadas. Isso também acontecia naquele mundo antigo. Então o ser humano, com o seu próprio corpo, e o corpo precisa se adaptar, o corpo humano se adapta, diga comigo, ele se adapta. O corpo humano se adaptou, e as mulheres naquele mundo antigo menstruavam mais cedo. Com 12 anos de idade, as meninas judias tinham o seu primeiro ciclo menstrual. E quando isso acontecia, era um Deus nos acuda, porque o judeu tem um problema muito sério com sangue. Está escrito lá em Deuteronômio que o sangue era a alma do corpo, então não podia nem comer, nem tocar nele. E quando a mulher estava no seu ciclo menstrual, então era um sinônimo de imundície, era um ritual dos judeus. Quando a menina atingia a faixa etária de 11 anos, a mãe começava a prepará-la. E começava a dizer para ela, vai acontecer isso com o seu organismo, seu corpo vai se transformar, hormônios vão ser liberados, você vai ter um corrimento de sangue, e aí você já estará pronta para ser desposada e casar. As mulheres de Israel casavam entre 12, 13 e 14 anos. Maria, a mãe de Jesus, foi desposada com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Hoje seria estupro de vulnerável pela lei brasileira, porque o mundo mudou, as pessoas vivem mais, as pessoas estão tendo mais longevidade de dias. Você olha para mim, nem parece que eu tenho 70 anos, né? E olha como é que eu estou aqui, né? Porque as pessoas estão melhorando de qualidade de vida. Então a mãe preparava a menina, e quando a menina tinha o seu primeiro ciclo menstrual, era natural a mãe falar para ela, vamos pegar aqui a sua trouxa de roupas que eu já arrumei. A mãe avisava o pai abria a porta da casa e começava a andar pelo meio da cidade, gritando, imunda, imunda. As pessoas paravam para olhar, abriam caminho e viam atrás do homem uma mulher madura e uma criança, uma menina,
que havia entrado no ciclo da puberdade. Então as pessoas se afastavam e a menina era arrancada do seio da cidade e levada para um lugar fora do arraial, fora da cidade, fora das cidadelas. Esses lugares geralmente eram chamados de Vale dos Rejeitados. Qual o nome do vale? Nesse Vale dos Rejeitados ficavam aquelas pessoas que, segundo a tradição dos judeus, eram pessoas amaldiçoadas, pessoas que carregavam sobre si o peso do pecado dos pais, porque a Bíblia Sagrada diz no Velho Testamento que Deus visita o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Você já deve ter estudado isso, ouvido alguém pregar sobre maldição hereditária. Quem já ouviu falar sobre isso? Era nisso que os judeus criam. Há um texto da Bíblia muito interessante, a princípio preconceituoso, mas ele termina com Deus sendo glorificado. Um homem paralítico é arrastado para perto de Jesus. Os discípulos se apavoram com o tamanho da paralisia do homem, que vão no ouvido de Jesus e perguntam para ele: mestre, quem pecou, esse paralítico ou aos pais dele? Ainda bem que perguntaram, porque Jesus naquele dia quebrou a maldição. Ele olhou para todos e disse assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, nem tudo que acontece na vida do homem por causa de pecado. Isto aconteceu na vida dele para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, nesse Vale dos Rejeitados eram colocados exatamente as pessoas rejeitadas pela sociedade. Quem eram as pessoas rejeitadas pela sociedade? Pessoas que nasciam com anomalia física, pessoas que herdavam ou adquiriam enfermidades, pessoas leprosas, cegos, coxos, mancos, ressecados, doentes, enfim. Essas pessoas eram arrancadas do meio da sociedade sadia e levados para um ambiente longe da população, porque ninguém queria olhar para a maldição, ninguém queria ser atingido pela maldição e ninguém queria ser contaminado por doenças. Se você nunca ouviu falar desse Vale dos Rejeitados, eu tenho dito aqui que existe um filme na Netflix chamado O Quarto Sábio. Se você assistir o filme do Quarto Sábio, você vai ver que ele é embasado todo em pessoas que foram arrancadas do seio da sociedade e eram marginalizados. Essas pessoas, como elas não tinham segurança de vida e não tinham paixão pela própria existência, dado a sua história, sabendo que eram amaldiçoados por tudo e por todos, acabavam se tornando bandidos. Alguém lembra do texto da Bíblia que diz assim: certo homem saía de Jerusalém e ia para Jericó. No meio do caminho foi tomado de assalto, bateram no homem e deixaram ele meio morto. Lembram disso? O texto do bom samaritano. Possivelmente, as pessoas que bateram nesse homem no meio do caminho eram as pessoas do Vale dos Rejeitados, porque como eles não tinham amor, eles não davam amor. Como tudo que eles tinham era rejeição, eles tinham rejeição por todas as pessoas. Hoje os sociólogos tentam explicar isso. Proteja o menino da favela, porque ele rouba o tênis do outro, porque ele não teve um tênis também. Quem já ouviu essa história aí? As pessoas protegendo os marginalizados, porque o marginalizado, sabendo que é marginalizado, ele dá aquilo que ele recebeu. Ele recebeu preconceito, ele dá preconceito. Ele recebeu ódio, ele dá ódio. Então era nesse contexto todo que vai acontecer a história que eu vou pregar para vocês agora. Havia próximo ao Vale dos Rejeitados uma casa grande, uma espécie de, não era como se fosse um hotel, um albergue, uma espécie de albergue. Neste albergue ficavam as mulheres que tinham seu primeiro ciclo menstrual ou que tinham algum problema de enfermidade com sangue. Ficava nesse ambiente uma mulher, uma espécie de matriarca, uma espécie de freira, que cuidava dessas meninas que tinham seu primeiro ciclo menstrual. E a passagem por este albergue era rápida, era no máximo 5 dias, porque são 5 dias que é o período do ciclo menstrual feminino. Até aqui, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então imagine a cena: a menina está sendo arrancada de casa, porque ela está tendo o seu primeiro ciclo menstrual. Ela já sabia disso, a mãe já havia preparado, mas ser arrancada de casa era uma tristeza, uma angústia. Ela nunca tinha ficado fora do seio da família. Arrastam ela pelo meio da cidade, e o pai gritando e anunciando para todo mundo: imunda, imunda. Isso também tinha um outro significado, pergunte qual. Era a maneira do pai dizer para todo mundo: minha filha já pode casar, se tiver alguém aí interessado, só procurar a casa. Era a maneira de fazer a propaganda, que a filha não podia ficar solteirona.
Era a cultura daquele tempo. A mulher até os 13 anos tinha que estar já casada, senão ela era... Até isso fazia com que ela sofresse preconceito da sociedade. Então, além do ritual de purificação, de tirar a menina com sangue da sociedade, era a maneira do pai avisar: olha, minha filha já está pronta para casar. Entenderam até aqui? A menina é arrastada para fora da cidade, passa pelos portões, é entregue na mão de uma mulher. Eu imagino o choro, a dor, a angústia, e a mãe tentando confortá-la, dizendo: fique tranquila, o lugar para onde você vai é seguro. A mamãe ficou lá, a vovó ficou lá, a titia ficou lá, as vizinhas ficaram lá, suas primas ficaram lá, e você também. É um ciclo. Daqui 5 dias a mamãe te busca. Passaram-se 5 dias. A mãe foi até o lugar para buscar a menina, e ao invés da menina descer pelo alpendre, quem sai é a matriarca, é a cuidadora, que diz: a sua filha ainda não pode sair. Ela: por que não? Porque a sua filha ainda está com sangramento. Imagina a menina pela janela chorando, e a mãe dizendo: calma, filha, algumas mulheres têm os hormônios desregulados, mas daqui a pouco acaba. Amanhã a mamãe está de volta. No 6º dia a mãe volta, e a menina ainda tem sangramento. No 7º, 8º, 1 semana, 2, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aqui eu paro para impactar você com um pouquinho de reflexão. Quanto tempo dura a paciência de uma família ao descobrir alguém que tem uma enfermidade ruim, uma enfermidade que praticamente não tem cura? Eu contava aqui ontem, hoje pela manhã, que eu cansei de ver na minha cidade há um alto índice de pessoas com câncer. Acredita-se que seja por causa do amianto que está no esgoto da cidade. E não tem o que fazer, porque não tem como trocar todo o esgoto da cidade. O percentual de pessoas que a minha cidadezinha, uma cidade de 37 mil habitantes, manda de cancerosos para Barretos, Jerônimo, chega a ser o dobro do percentual de Ribeirão Preto, que é uma megalópole. Então, eu cresci vendo histórias assim. Quando a pessoa descobre que tem um câncer, a cidade inteira se comove. Os amigos se comovem. Parentes que estão longe pegam um avião, pegam um trem e vêm visitar a pessoa. Amigos fazem vaquinha. As pessoas levam dinheiro e emprestam carro. Quem já viu isso acontecer? Porque todo mundo se comove. A pergunta que fica é: quanto tempo dura a comoção? Porque daqui 1 semana, 2 semanas, as pessoas parecem que amortecem. As pessoas não querem mais nem ir visitar. Parece que a mente da gente é cauterizada. Eu contava aqui também que na minha cidade nós temos uma fábrica que beneficia soja. E o cheiro da soja beneficiada é horrível. Quem entra na minha cidade, respira e já pergunta: que cheiro agridoce é esse? A gente diz: é o brejeiro ali, a soja. Só que nós que moramos na cidade, não sentimos cheiro nenhum. Por quê? Acostumamos com aquele cheiro. Quem aqui já viu um médico chegar diante de uma família toda chorosa e falar sem meias palavras: vai morrer, tem 3 meses, come o que você precisa comer e vai para casa? Quem nunca disse assim: meu Deus, que médico frio, que homem que não tem coração? Quem já viu enfermeiros maltratar as pessoas? Tratar as pessoas de qualquer jeito? Alguém diz assim: nossa, não tem humanidade. Não é isso. É que eles lidam com dor todos os dias e aquilo ficou normal. Acostumaram com aquilo. Jesus, falando sobre isso, disse: não vos conformeis com este mundo. Olha o que ele vai falar para nós: não deixe as coisas ruins ficarem nos seus olhos, você achar que tem que ser assim para sempre. Alguém tem que se revoltar, alguém tem que falar: não, não é assim. Alguém tem que chegar naquele médico e falar: ei, meu filho, aqui é ser humano, não é gado. Alguém tem que falar para aquela enfermeira que você não é uma estatística, você não é um número, você é uma mãe, você é uma filha, você é uma esposa. Nós precisamos ter sentimentos, e isso tem que ser traduzido na vida da igreja também. Nós devemos amar as pessoas que estão do nosso lado e compreender como são e o que estão fazendo. Você não sabe o que está acontecendo na criatura que está do seu lado. Quer que eu te dê um exemplo? Eu, pregador pentecostal, gritava igual o pastor Júnior Trovão. Um dia eu preguei uma mensagem na igreja que arranquei tatu da toca e sabiá do toco. Até as cadeiras deram glória a Deus. Mas tinha uma irmã sentada na minha frente que ela não abria a boca nem para respirar. Foi lá nesse dia que Deus me deu aquele jargão que de vez em quando eu solto, né? E o povo ama quando eu falo. Quem manda você ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente?
fica o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Nem isso o povo ama. Eu criei esses jargões e foi nesse dia, porque essa mulher me olhava, parecia que ela estava me afrontando. Todo mundo gritava e ela assim. Terminou o culto. Quem é que vem me pedir oração? A dita cuja. A irmã que era membro da igreja sorveteriana. Ela era tão fria que quem ficasse perto dela 5 minutos pegava um resfriado. Ela veio, o senhor pode orar por mim? Eu disse, pela senhora eu não oro não. Falei, por que não? Eu vi a senhora o culto inteiro me afrontando, com esse olho comprido, com esse nariz esquisito, não dando glória a Deus. A senhora tem que ser mais viva. E agora vem pedir oração. Ela respirou fundo e falou assim, eu enterrei meu filho ontem, pastor. Meu único filho. Arrimo de família. Não era nem para eu ter vindo no culto. Mas entre ficar em casa e me receber a palavra de Deus, eu vim receber a palavra de Deus. Eu queria dar glória a Deus, pastor, mas não conseguia. Aquilo quebrou as minhas pernas inteiras. Então eu comecei a respeitar as pessoas que estão no culto. Porque tem gente aqui que não está dando glória a Deus. Não é porque não quer. Não é porque não pode. É porque só Deus sabe que essa pessoa está convivendo no vale dos rejeitados. E no vale dos rejeitados não tem esperança. Ninguém olha para os rejeitados. As pessoas até sentem pena por um momento, mas depois passa. Sabe quem cuidava dos rejeitados? Pergunte quem, pastor? Os rejeitados. Alguns rejeitados ganhavam uma alvará da prefeitura para entrar dentro da cidade e pedir esmolas. Um leproso não podia andar no meio da sociedade, a não ser que ele tivesse um alvará. E para ter um alvará você tinha que ser parente ou amigo de alguém na política, alguém importante, porque quem dava era a prefeitura da cidade. Nós vamos encontrar 2 textos da Bíblia onde alguém está usando um alvará. Um deles, o cego Bartimeu. Quem lembra do cego Bartimeu? O cego está sentado no meio fio, ele escuta aquele barulho e grito de hosanas, ele pergunta e alguém diz, é o Yeshua que está passando aí. E ele pergunta, quem é Yeshua? Eles dizem, é aquele que cura, que liberta, que salva, que ressuscita. O cego abre aquela garganta num berreiro pentecostal e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele diz isso, alguém ao invés de ajudá-lo, vem e fala assim, cala sua boca, não atormenta a palestra do mestre, não atormenta, as pessoas vieram de fora, todo mundo está querendo tirar uma selfie com ele, as pessoas querem tocar nele, querem levar um paninho ungido, pegando o rosto dele, o suor, não atrapalhe o mestre. Aí que o cego gritou mais ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou tanto que Jesus ficou incomodado e perguntou, o que é que está acontecendo? Aí o mesmo que mandou o cego calar a boca foi lá e disse, tem um cego ali que não para de te gritar. E Jesus disse, traz o cego aqui. Recebe uma revelação para você já começar a aquecer o coração. Aqueles que te mandam ficar quieto serão os mesmos que vão dizer, Jesus está te chamando ali para receber o milagre. Dia de humilhação, dupla honra sobre a sua vida. Até porque não é a glória da segunda casa que é maior, é a glória da última casa. Este estado que você vive agora é o último momento. O sofrimento acaba essa noite. Você vai sair daqui dando tanta gargalhada que vai emendar uma gargalhada na outra. Vão olhar para você amanhã e vão dizer, você viu um passarinho verde lá no templo dos anjos ontem? E você vai dizer, não, foi uma pombinha de fogo que voou sobre o santuário. Glória! O cego Bartimeu, quando ouviu falar que Jesus chamou ele, ele ficou em pé e jogou uma capa no chão. Quem lembra disso? Alguém pode dizer, será que ele saiu correndo e esqueceu a blusa de frio dele? Não. Não era capa de chuva nem de frio. Aquele era o alvará. Aquele era um objeto que a prefeitura dava para os cegos, os leprosos, os aleijados, que podiam pedir esmola na cidade, que se cobriam com aquilo. Porque se não fossem, eram apedrejados porque eram amaldiçoados.
Então esses eram selecionados, segregados. Quando a porta da cidade abria de manhã, eles entravam, pediam esmola, e antes da porta da cidade fechar, eles pegavam o dinheirinho da esmola, iam na feira e compravam o resto dos legumes, compravam o resto das tâmaras. E eles, os rejeitados, pegavam aquilo, atravessavam a cidade, o portão ia lá no Vale dos Rejeitados e repartia com os outros. Eu ensinei aqui hoje de manhã e ontem à noite uma coisa linda que Deus me deu. Só pode cuidar de um rejeitado quem já foi rejeitado também. Pergunte por quê? Porque só entende de misericórdia quem precisou dela. Quem nunca precisou da misericórdia é aquele bendito crente santarrão, que ele tem um espírito de detetive espiritual. Não ganha uma alma, mas para ajudar a tirar uma alma da igreja, a unção da maldição está sobre ele. Lá na minha igreja tinha um grupo de caça-pecadores. Aqui não tem, né, Geraldo? Na minha tinha um caça-pecadores. O pessoal saía andando com a máquina Polaroid, tirando foto dos irmãos que estavam na porta de um boteco, cidade pequena. Um irmão foi excluído porque estava bebendo num copo americano, um trem branco. Segundo ele era água, que ele estava com sede. Mas alguém afirmou que era uma caninha 51. Eu já vi pastores do Ministério da Assembleia de Deus, porque eu sou assembleiano, no púlpito pregar aqui: fica só eu e minha véia aqui, mas só fica gente santa, e Deus vai matar, e Deus vai pegar. O pior culto que tinha para mim, quando eu era criança na Assembleia de Deus, era o culto de Santa Ceia. Pergunta por quê? A irmã Dalva estava lá. A irmã Dalva e a irmã Maria de Paula. Sangue de Jesus tem poder. Começava a cantar os hinos da harpa quando esperava a igreja encher. Quando enchia, pastor Emilson, elas levantavam e começavam a dançar igual Miriam. E a irmã Maria de Paula tinha um mantra. Ela vinha dizendo: tu dizes que me amas, tu não me amas, tu me enganas. E ela saía para pegar a pessoa, mas ela levantava de lá, não dava tempo. A gente vinha num 50 correndo para o altar, porque só no altar a gente podia pegar nas pontas e receber o perdão. Aí o pastor dava aquele sermão para a gente, porque era um culto de medo, nós tínhamos medo do culto. Quando na verdade esse culto para mim é um culto lindo e especial. O pior entre nós aqui recebeu hoje uma faixa de campeão. Só 5 entendeu? Eu vou tentar melhorar. O pior crente aqui hoje, nesse culto, recebeu uma faixa. Quando sair por ali, o diabo vai olhar, pegar um papelzinho assim, ó, e vai dizer: poxa vida, tentei 30 dias, achei que não ia no culto e acabaram indo. O projeto não prestou. O pior, aquele que veio arrastado aqui para dentro, volta hoje com o sangue de Jesus sobre a sua cabeça, com o Espírito Santo dentro da sua alma. E vou mandar um recado para o inferno: o crente mais fraco nessa noite aqui no Templo dos Anjos é mais forte do que o mais forte demônio nos quintos dos infernos. Porque esse é um culto de soldados que participaram de uma guerra por 30 dias e você venceu. Por gentileza, murcha a barriga, estufe o peito, bate no peito e diga: eu venci. Mãozinha direita para cima, agarra o ombro do outro soldado que está do seu lado. Pode agarrar com força, que soldado não é frouxo não. Tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Agarra o ombro do soldado do seu lado, chacoalhe ele até ele ficar irritado, tira ele do lugar e irrita, e diga: ei soldado, Deus te trouxe hoje aqui para isso. Sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite, para sacudir o seu ministério, a sua família, a sua história, a sua graça, a sua fé. Deus te trouxe aqui para restaurar a sua existência. Pregadores que têm palavra de cura é porque foram curados. Pregadores que só têm um chicote na mão é porque não experimentaram ainda o poder da cura. Quando você vê uma pessoa pregar muito sobre pecado, ore por ela. Pergunte por quê? Psicologia reversa. É ali que ela deve. Ali está a fraqueza dela.
Jó disse isso: o mal que eu temia me sobreveio. Aqui não é um tribunal de condenação. Embora todos aqui sejam pecadores, todos os pecadores aqui estão redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno. E se a trombeta do arrebatamento tocar agora, eu tenho certeza que esta igreja subirá para o céu. E se pelo menos só 2 crentes daqui subir, um sou eu, quem é o outro? Deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus, reage. Oh, glória. Quem cuidava dos rejeitados eram os rejeitados. Pois bem, em um belo dia, mude a música, Roberto, um dos rejeitados que estava dentro da cidade recebeu a cura. Eu quero nomear aqui o cego Bartimeu, porque Jesus o curou enquanto ele pedia esmola. Naquele dia, ele não levou esmola para o vale dos rejeitados. Naquele dia ele não levou comida. Ele saiu do meio da cidade e entrou dentro do arraial aos berros e aos gritos, dizendo: gente, eu achei uma coisa melhor do que dinheiro. Eu achei uma coisa melhor do que comida. Eu achei Jeová Rafá encarnado. Pegou? Jeová Rafá encarnado. Alguém sabe o que significa Jeová Rafá? O Deus que cura, o Deus que sara. E ele disse: e o homem está fazendo uma cruzada lá no centro da cidade. E eu vim aqui despertar em vocês a vontade de receber a cura. Todos os rejeitados, cegos, mancos, coxos, ressecados, leprosos, e a casa das mulheres do fluxo de sangue. Todos ouviram a história que lá dentro da cidade estava Jesus. Se eles tivessem um líder, e esse líder inspirasse neles a fé, todos teriam saído ali de mãos dadas, um ao lado do outro. E olha que andando sozinho é muito difícil, mas se você andar de 2 em 2, se um cair, o outro levanta. Um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de ser quebrado. Quer ver? Abra suas 2 mãos, feche 4 dedos em cada mão, deixe só os dedos indicadores. Indicadores. Alô? Indicador. Isso. Bata esses 2 dedos indicadores. O que você escuta? Multipliquemos 2 dedos. 3, 4. Faz você o resto. Sozinho não dá para ir junto. Tem uma história da Bíblia que eu morro de dar risada dela, é lá no Velho Testamento. O arraial de Israel está cercado, está todo mundo morrendo de fome. Um rei está gritando com um profeta, dizendo: eu vou mandar matar o profeta, porque eu vi 2 mulheres dizendo: ontem comemos o nosso filho, o meu filho, amanhã nós vamos, e hoje nós temos que comer o filho dela, e ela escondeu o filho para ninguém comer. Olha só o que as pessoas estavam fazendo. Era tanta fome que as mães estavam matando os filhos e cozinhando para comer. O rei ficou tão desesperado, disse: a culpa é daquele bendito profeta. Quando ele mandou buscar o profeta liberou a palavra: amanhã, por essas horas, haverá tanta comida em Israel, e será tão farto, que pessoas não vão poder tocar só porque não creram. E aí, o que aconteceu? Saiu daquela cidade 4 leprosos. Quantos? E foram até o arraial dos inimigos, mas não foram para brigar, foram lá para ouvir dos homens se eles podiam ter misericórdia deles e dar comida para eles. Os 4 leprosos, quando chegaram no arraial, o arraial estava abandonado. Toda a comida estava lá, toda a riqueza estava lá, os cavalos, as roupas. Os soldados daquele arraial saíram correndo, porque eles ouviram um barulho esquisito. Pergunte do quê? Eles sentiram a terra tremer, porque eles sentiram que um exército de Israel havia se levantado, com milhares de soldados e milhares de cavalos, e os cavalos nos seus trotes, e os homens pisando no chão. A terra chegou a tremer. Eles ficaram com tanto medo, os inimigos tão apavorados, que eles saíram correndo e deixaram a roupa, comida, espada, tudo. E daqui a pouco chega o exército, 4 leprosos. Alguém já leu essa história na Bíblia? 4 leprosos, um segurando o outro, vão dando um passo, cai no nariz. Espera aí que meu nariz caiu aqui. Não é que cai uma orelha, espera, caiu a minha orelha aqui.
É o exército de Deus. Eram leprosos, rejeitados, mas estavam um ligado ao outro. Você sozinho não vai a lugar nenhum, mas tem um rejeitado aí do seu lado. Agarra esse rejeitado e diz: nós vamos dar na cara do diabo. Você saiu de casa parecendo um gatinho mimado, mas quando você voltar, o diabo vai ouvir rugido de leões. Amanhã vai ser um dia tão abençoado sobre a sua vida, que você vai ligar, mandar mensagem, postar no Facebook e dizer: gente, eu não sei o que aconteceu. Ontem eu estava para baixo, agora eu estou para cima. É porque ontem eu era lixo e hoje eu sou luxo, porque Deus vai abençoar a sua história. E se alguém crê nisso, agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus. Glória. Se aqueles homens tivessem se reunido, ido em bando para a cidade, possivelmente alguns teriam morrido, porque as pessoas revoltadas iam apedrejar. Mas eles eram centenas. Quem assistiu o filme que eu falei, o quarto sábado, vai ver que eram multidões, milhares. Se eles vão em bando, em grupo, ninguém os prendia. Mas um começou a desanimar o outro, dizendo assim: não tem jeito, porque se eu não vou conseguir correr, minha perna não dá. O outro aleijado, vamos ter que arrastar. Começaram a colocar problemas, obstáculos, ao ponto de todos saberem que a cura estava a alguns quilômetros dali, e ninguém teve coragem de ir lá, por medo de morrer. A batalha mais pesada que um ser humano pode travar se dá dentro da sua própria mente. Preste atenção no que eu estou dizendo. A sua cabeça é um campo de batalha. Você determina a sua vida. Você escolhe o que quer ser e onde chegar. Somente acreditando nisso, você cria forças e raízes para enfrentar o dia a dia. A adversidade, a crise, é um momento oportuno para despertar em você criatividade, para despertar em você força para sair da zona de conforto e enxergar, vislumbrar o futuro. Pessoas acostumadas com arroz e feijão, pessoas acostumadas a ficar como Jeca da história do Monteiro Lobato, Jeca Tatu, nunca irão a lugar nenhum. O que faz as pessoas vencerem? Adversidades. Você já leu um livro chamado A Vaca Foi para o Brejo? Quem conhece essa frase? A vaca foi para o brejo. Você sabe de onde vem essa história? Não vem no Brasil, não é de Minas não, viu? Vem lá do Oriente Médio. Uma família muito querida só tinha uma vaca. Dessa vaca eles pegavam o leite, do leite faziam queijo, faziam lá tudo que eles podiam. Uma vaquinha de ano em ano dava uma criazinha, eles matavam, secavam a carne e comiam o ano inteiro. Era uma família, um pai, uma mãe e 3 filhos. Passou um viajante muito importante e veio uma tempestade de areia, e essa família abrigou esse homem. Essa família era tão abençoada e tão amorosa, que cederam para ele o melhor quarto da casa, deram para ele o melhor pedaço de carne, o melhor queijo, deram para ele o melhor que eles tinham. Naquela noite, quando todos dormiram, aquele homem viu aquela família, olhou ao redor dela e viu aquela vaca. Ele deixou um bilhete para eles. Quando acordaram de manhã, eles leram o bilhete dizia assim: agora vocês vão me amaldiçoar e não vão entender, mas no futuro irão me agradecer. Quando eles saíram pela casa, a vaca não estava mais lá. Eles viram as patas da vaca, e a vaca foi para um precipício. E quando olharam no precipício, a vaca estava morta lá no precipício. O homem arrastou a vaca e jogou naquele precipício. Quando a família viu que a vaca, a única vaca que dava leite, do leite o queijo, cria, estava morta, a família se desesperou e disse: e agora? Agora vamos morrer de fome. Como é que pode haver tanta maldade no mundo? Você faz o bem para uma pessoa, a pessoa te faz um mal desse. Aquela família foi obrigada a sair dali e procurar um vilarejo. No vilarejo, as meninas encontraram um empreguinho, o filho também, o pai também, a mãe também. Daqui a pouco, em menos de 1 ano, eles tinham comprado uma casinha. Em 2 anos, um lotezinho, um sítio. Em 5, 6 anos, eles já estavam bem, porque era uma família toda trabalhadora. No futuro, aquela família se reuniu e disse: só estamos bem hoje, porque a vaca foi para o brejo. Crises são oportunidades. O problema é o que você faz com a crise.
Ficar chorando a pitanga, olhando para o espelho a noite inteira, chorando de pena de si mesmo, dizendo: eu sou feinho, eu sou o verme, do carrapato. Tudo você encontra uma culpa. A culpa é do pastor, é do pai, é da mãe, é do vizinho, é do tio, é do cachorro, é da pulga que estava no cachorro. Você aponta o dedo para todo mundo. Seja responsável por si mesmo. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu vou repetir: você é imagem e semelhança de Deus. Eu estou liberando aqui chaves de revelação. O que um homem faz, o outro pode fazer e melhorar ainda. Eu vou repetir: tudo que um ser humano faz, onde um ser humano chega, um outro, se aperceber daquilo, e se esmerar, e trabalhar, e se esforçar, ele vai maior do que aquele outro. Você pode sair desse buraco em que você está, mas tudo isso passa pela sua mente. Se você não tiver uma cura aqui dentro, se você não se autoalimentar de fé e de esperança, você vai terminar os seus dias desse jeito que a senhora está. Já houve um tempo que a senhora parecia a Xuxa, e agora parece a moça que fez o papel da bruxa. Porque a senhora deixou de se amar. Pastor, mas eu fui abandonada. A senhora não foi abandonada. Comece a mudar e colocar palavras de fé na sua cabeça. Mude a semântica. A senhora não foi abandonada, a senhora foi liberta. Não, pastor, ele foi embora. Não, ele não foi embora, Deus tirou ele da sua vida. Tem uma nova perspectiva. Não, pastor, eu perdi. Quem perdeu foi aquele infeliz. E daqui a pouco, quando vê a senhora dar uma melhorada, dar um upgrade, Deus vai abrir a porta, a senhora vai poder visitar aquele médico, sabe, aquele milagre vai acontecer. E daqui a pouco, aquele lá vai falar: já foi em mim, ninguém vai acreditar. Pega esta palavra, pode parecer uma palavra de loucura, mas é uma palavra de fé. O que acontece é o que está na sua cabeça. Você pode achar que é só uma piada ou agarrar-se a ela e dizer: eu quero. Um dia Jesus trouxeram perto dele um cego, e Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Se tivesse um contador de piada, ia dizer: alô, olhos, cego. Por que Jesus não curou ele? Jesus queria ouvir da boca dele: o que é que você quer que eu te faça? Por que as pessoas não conseguem milagres? Porque nem sabem pedir. O meu povo erra por falta de conhecimento e porque não sabe pedir. Jesus, me dá um carrinho, aquele carrinho que o senhor quiser. Eu fiz essa oração, ganhei uma porcaria de uma Brasília. Você ri porque não era você. Pense no carro que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados, que era a minha Brasília. Até apelido aquela porcaria tinha: Brasília ungida. Pergunte por quê? Onde eu parava ficava uma poça de óleo no chão. Eu ungi a cidade inteira com óleo de motor daquela porcaria. Um dia um amigo meu foi na minha casa, desfez do carro, e eu com medo, né, bem crentão, peguei o molho de chave da Brasília. Quem já teve Brasília aqui? Eu estou falando demais? Pense num carro que tem uma chave para cada porta. Você botava o molho de chave aqui, dava problema na coluna. Você tinha que todo dia trocar para a coluna equilibrar. Tenta ouvir música dentro de uma Brasília, é impossível. Tenta conversar com alguém, pergunte por quê. O motor é dentro do carro. O motor é aqui atrás. Você está conversando com a pessoa, ela está fazendo assim: Você pode botar o perfume que quiser, meia hora dentro da Brasília você sai cheirando gasolina. É o carro do Satanás. Aí esse meu amigo foi lá e eu falei: olha a bênção que Deus me deu. Ele disse: bênção? Ele olhou a massa plástica da Brasília. Se tirasse a massa plástica, fazia outra Brasília. A minha Brasília, ela foi a única Brasília do mundo que tinha direção hidráulica. Eu meti o pneu do carro no meio fio, abriu o setor dela, para girar na esquina dava 6 voltas. Já sabia o tempo, o time, porque carro velho vai ficando personalizado. Só o dono sabe abrir a porta. Já percebeu, não? Não, calma, não é assim não. Você faz assim, então... Estou falando muito. Assim era aquela porcaria. O rapaz falou tão mal da Brasília, eu catei o molho de chave, dobrei o joelho e falei: Jesus, aquele incircunciso, filho da Belial, ele falou mal do carro que o Senhor me deu. Lá do céu eu ouvi a voz do Senhor assim: quem te deu? Não, mas não foi o Senhor não. O Senhor disse: não, você determina a sua história. Você determina a sua história. A guerra está aqui. Se liberte aqui e o resto vai acontecer. Eu profetizo em nome de Jesus que dependendo
da autoridade que você receber nessa noite e do que você fizer com ela, hoje, para te ver, as pessoas riem, porque te olham de cima para baixo, mas chegará um tempo que para te ver, vão ter que comprar um par de binóculos, vai estar voando, e quando você estiver lá em cima, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Quem acredita nessas loucuras desse pregador? Dá mais um grito de glória! Todos dos vales dos rejeitados voltaram para a sua vida medíocre, mas uma ouvinte ficou. O apelido dela na cidade era O Fantasma, porque ela sangrou 12 anos todos os dias, glicose baixa, glóbulos vermelhos em falta, anêmica ao extremo. A história dela chegou nos rincões. A mulher abandonada pela família, que vendeu tudo, era uma lenda viva, urbana. Todos voltaram para os seus vales, e ela ficou ali olhando aquele portão. E ela venceu a luta dentro dela. Eu contei aqui ontem e hoje pela manhã que eu li uma lenda indígena, que um índiozinho chegou perto do xamã deles e disse assim: como eu faço para ser um grande guerreiro? E o xamã disse: existe dentro do ser humano 2 lobos. Um representa a vitória e o outro a derrota. E o índiozinho curioso perguntou: e qual dos 2 vence? O xamã disse: aquele que você alimentar mais. Palavra de revelação. O que você faz com o seu problema, é aí que está o ponto de interrogação. Porque problema todo mundo tem, você nunca deixará de tê-los. O problema é o que você faz com ele. O problema é o que você faz com as crises. Eu contei vindo para o carro, o pastor Emil escutou essa história. Quem já ouviu falar de um brinquedo chamado frisbee? Aquele disco que você vai na praia e as pessoas jogam um para o outro. Frisbee. Aquilo chama-se frisbee. Sabe como nasceu essa história? Um homem lá nos Estados Unidos, numa lanchonete, Jerônimo, mandou fazer pratinhos de estanho para servir hambúrguer. E como era perto de uma universidade, depois que terminava de comer, a molecada ia tudo para lá na hora do recreio, 30, 40 de uma vez, acabava de comer, e criança não vale nada, começaram a pegar os pratinhos e a jogar, porque era fácil jogar um para o outro. O homem gritou, xingou, mandou sair dali, ele viu que não tinha jeito. Molecada é molecada. Então ele olhou para aquele frisbee, para aquele disco, teve uma ideia. Chamou um fabricante de brinquedos, desenhou mais ou menos o que ele queria. O fabricante gostou e lançou o brinquedo, que se popularizou pelos Estados Unidos inteiro, e hoje o mundo inteiro joga aquilo e leva o nome, que é o sobrenome do dono da lanchonete, Frisbee. O homem fechou a lanchonete, ficou bilionário. Olha, o problema não é ter problema, é o que você faz com ele. Enquanto alguns veem o fim, outros veem o início, a oportunidade. Em tempos de crise, empresas fecham e outras abrem. Por quê? Porque eles veem a oportunidade. Se você, nesta noite, pedir a unção do Espírito Santo, e você alimentar esse lobo da vitória, você vai enxergar coisas que você nunca enxergou na vida. A mulher chegou à seguinte conclusão: se eu ir para o centro da cidade, eu vou morrer, porque as pessoas vão me ver esbranquiçada, vão jogar pedra e eu morro, sim ou não? Mas se eu voltar para aquela casa, a qualquer dia eu vou morrer também, porque a enfermidade está se agravando. Ou seja, se eu ficar eu morro, se eu ir eu morro. Então, já que é para morrer, bora morrer lutando. Já que eu vou morrer buscando o meu milagre. E a mulher partiu para o meio da cidade. E quando ela chegou no meio da multidão, imagina, doente, anêmica, ela estava próxima de Jesus. Estava o quê? A Bíblia diz que ela tocou a orla. Onde fica a orla de um vestido? Como é que ela tocou a orla do vestido embaixo e tinha uma multidão cercando Jesus? Você tem que ver o texto da Bíblia e enxergar. É simples. Ela foi até onde deu, ela chegou no limite. A pressão dela caiu e ela caiu ao chão. Ela estava a 1 palmo de agarrar Jesus.
Quando ela caiu e viu que não ia conseguir chegar perto dele, ele ia continuar andando, ela foi aonde deu. Ela tocou nas orlas do vestido. E quando ela tocou nas orlas do vestido, ela estava tão determinada pelo milagre dela, que ela pegou uma coisa que não era dela. A bênção não era dela. Ai, Jesus, isso aqui veio agora. Aliás, veio no almoço. Ela pegou algo que a bênção não era dela, era das pessoas que vieram de longe. Quando ela encostou nas orlas, Jesus parou e gritou: epa, alguém me tocou. Pedro, fazendo a escolta, disse: é claro que alguém te tocou. Olha a multidão, todo mundo encostando no Senhor, todo mundo passando a mão na sua roupa. Jesus disse: não, alguém me tocou porque roubaram de mim. Alguém tomou sem a minha permissão, porque eu senti que de mim saiu virtude. Ele não liberou a virtude. Isso aqui é para você que acha que Deus só olha os outros. Isso aqui é para você que acha que Deus tem os seus queridinhos aqui dentro. Aquele recebe, aquela recebe, eu nunca vou receber. Isso aqui mostra que a determinação traz o milagre. A determinação faz o milagre vir. Não era para ser dela, mas ela foi até o limite. O problema é que você não foi até o limite. O problema é que você fica aí o culto inteiro parecendo que foi batizado num pote de vinagre, lamentando a sua vida. Ah, eu moro numa casinha, eu tenho um maridinho, um cachorrinho, uma casinha, eu vou naquela igrejinha, daquele pastorzinho. O seu problema é que você vê tudo no diminutivo. Essa teologia maldita. Deus vai tirar a teologia do diminutivo e vai te dar a teologia do aumentativo. Você vai sair daqui hoje debaixo de uma unção. Você sairá daqui hoje como campeão. Você sairá daqui hoje em busca de algo que você nunca recebeu. E se tem alguém que crê nisso, só mais uma vez, faz aquele barulho para todo mundo acordar. Acotovela o seu irmão. Tem um texto da Bíblia muito interessante. Pedro está atrás das grades. Pode ficar de pé que eu termino aqui. E a Bíblia diz que o anjo chegou e tocou a ilharga de Pedro. Tocou o quê? O senhor me permite? Deixa o braço solto. Olha para lá. O anjo tocou aqui, ó. Tocou bem aqui na ilharga. Pedro tomou aquele susto. O anjo precisou tocar a ilharga dele. Toca a ilharga do seu irmão aí. Mas toca com vontade. Diga: ei. O milagre pode não ser para você, mas se você correr atrás dele, vai sair virtude. A virtude vai te acompanhar. Eu profetizo a melhor semana que você teve nesse ano. Eu profetizo uma semana de tanta unção sobre a sua vida, tanta graça, tanta glória, que domingo que vem você vai estar aqui, vai dar testemunho, vai dizer: aconteceu. A virtude veio, e não era para mim, mas eu peguei ela. O campo de batalha está na sua mente. Ei, quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, porque no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar.